Shalom, shalom, amados, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, que a graça e a misericórdia do Pai esteja aqui conosco. Vamos aumentar, ajustar o som aqui, para ficar bom, para ficar bem audível para todo mundo, amém? Em nome de Jesus, sejam bem-vindos, vamos orar para que o Senhor nos dê um culto cheio da glória dele, amém? Papai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesse culto, nessa celebração, para externarmos gratidão, para clamar diante de Ti, que a Tua presença esteja conosco, e tu fales conosco. Entregamos esse culto nas tuas mãos, cada uma das vidas, ó Deus, que estão ouvindo agora, e as que com certeza o Senhor vai tocar para que ouçam depois, que nós possamos estar com o nosso coração quebrantado, contrito, sedento da tua misericórdia e do teu favor. Em nome de Jesus, nós temos coisas grandes e firmes para proclamar diante de ti, Senhor, para que o teu nome venha e nos habilite, nos capacite a avançar, a conquistar. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmo 11, por favor. Amém. Em nome de Jesus. Hoje o Senhor, eu creio que o Senhor vai trazer para nós a respeito dos fundamentos da nossa vida, que eles precisam ser trocados. É a palavra de Deus nesse salmo, quem já abriu a sua Bíblia, está falando assim, ó: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Tem uma outra tradução que diz: se os fundamentos estiverem destruídos, o justo nada pode fazer. Amém? Então, nós temos que pegar a palavra de Deus e começar a meditar nela, nisso que o Senhor está dizendo para nós. Ele está dizendo para nós que aquele que tem o posicionamento de justo, eu gostaria que você entendesse hoje. Quem é o justo? Justo é aquele que é justificado diante dos olhos de Deus. Ah, então tá bom, mas como que eu sou justificado diante dos olhos de Deus? Você é e eu sou justificado diante dos olhos do Senhor, a partir do momento que nós temos fé em Jesus Cristo. Nós saímos da nossa condição de pecaminosidade e nos tornamos justos diante de Deus. Nos tornamos pessoas justificadas pelo sangue, pela vida, pela morte, pelo caminhar de Jesus Cristo aqui na terra. Então o Senhor fala: olha, você já é justo, mas eu quero te dizer que se os teus fundamentos estiverem errados, você não vai a muito longe. Você não vai conseguir muitas coisas. E o que nós temos aprendido? Que nós estamos numa temporada onde o adversário está procurando ruir os fundamentos, não apenas daquilo que é a sociedade inteira. De uma maneira geral, nós estamos vendo uma inversão de valores, aquilo que é chamado de bem, a sociedade está chamando agora de mal, e aquilo que era amargo agora está ficando doce, e está havendo uma inversão de valores muito grande. E dentro da igreja está acontecendo a mesma coisa. Hoje nós vemos, amados, que a instituição chamada casamento, família, sexualidade em ordem e todas as bases do evangelho está sendo levada junto com aquilo que é o mundo. Mas o Senhor está te chamando e me chamando para nós entrarmos no lugar chamado fundamentos da palavra de Deus. Princípios da palavra de Deus. Por quê? O que vai nos guardar daquilo que o mundo tem preparado contra nós, a igreja, e contra a sociedade, dentro daqueles que ouvirem a voz do Senhor e quiserem se achegar à palavra de Deus, vai ser exatamente os princípios da palavra de Deus. Deus, ele tem os seus princípios, e se nós aprendermos a seguir os princípios da palavra de Deus, nós seremos guardados pelos princípios da palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso, querido, que você e eu precisamos ter uma mente que se adeque, que se deixe que a palavra de Deus dirija. O que a palavra de Deus diz a respeito de casamento? O que a palavra de Deus diz a respeito de finanças? O que a palavra de Deus diz a respeito de sexualidade? O que a palavra de Deus diz a respeito do nosso comportamento no trabalho, o que a palavra de Deus diz como pais, filhos, mães. Então, o Senhor, amados, ele tem os princípios da palavra dele para nos guardar e para nos levar adiante. Então, o que Deus quer é que a sua igreja se volte para a sua palavra e conheça o poder da sua palavra. Que a igreja se volte para aquilo que o Senhor tem tratado conosco e deixado claro qual seria o procedimento daquele que é justo, para que ele possa se desenvolver, avançar e caminhar em vitória nessa terra. Você já parou para pensar que Jesus, ele tem aquilo, algo assim preparado para nós em relação à nossa maneira de pensar? Quando a ansiedade vem,
Qual é o princípio da palavra de Deus que é para reger a ansiedade? Você sabe? Qual é o princípio que vem na palavra de Deus para destruir o medo? Qual é o princípio da palavra de Deus para destruir quando as coisas estão faltando dentro de casa? Qual é o princípio da palavra de Deus que rege a tua vida e a minha vida quando a briga começa a acontecer? Quais são os princípios da palavra de Deus que vêm para reger a conduta humana? É disso que Deus está falando hoje. Deus está falando para você e para mim. Eu tenho solução para cada um dos seus problemas. Veja bem, eu só levantei problema aqui: ansiedade, medo, briga, ausência de recursos dentro de casa. Só problemas. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, na pessoa bendita do Senhor Jesus, quando o Espírito Santo vem e nos revela quem é Jesus e os seus princípios eternos, e nós começamos a receber aquilo como algo vivo, como algo que está para mudar a nossa vida, nós vamos começando a ter verdadeiramente vitória sobre circunstâncias as quais a gente não teria antes, porque nós vamos trocar de fundamentos. Antigamente, o fundamento do casamento era a moça se casa virgem. Hoje, qual é o fundamento do casamento? Vamos experimentar todas as coisas e depois nos juntamos. E por que as pessoas fazem essa inversão de valores? Porque elas pensam que não haverá consequência. A semana passada, não, quinta-feira passada, agora, o meu esposo pregou a respeito dele ir quebrando princípio, e eu, juntamente com ele, fui assinando embaixo, fui quebrando princípio, e quando nós vimos, nós estávamos num lugar de bancarrota, de falência, de exaustão, onde o adversário veio e nos roubou todo o crédito, toda a espiritualidade, toda a harmonia dentro do nosso lar. Por quê? Porque quebramos princípios, Deus falou, faça assim, e nós fomos e fizemos diferente do que Deus deu de mapa para ele, como ele mesmo já pregou para nós na quinta-feira. Não é diferente, amados, para nenhuma das nossas atitudes aqui na face da terra. Deus está falando para você e para mim, eu tenho uma maneira de te levar pela mão e vou te ensinar como é isso. Me lembro que um dos versículos que ele havia separado para falar era: eis que te dou pão de angústia e água de amargura, para que, quando ouvir uma voz atrás de você, os teus mestres não estarão mais ocultos e eles vão dizer para você: este é o caminho, anda por ele. E é isso que Deus quer fazer com você e comigo hoje. Ele quer que eu e você entendamos que ele tem uma palavra correta, um fundamento correto para gerenciar a nossa vida, para que levamos uma vida plena, uma vida de abundância, uma vida cheia do poder de Deus. E o que vai nos trazer o poder? A palavra de Deus diz, Salmo 119, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, ó Deus. Então, se ele está falando que eu tenho uma luz para me encaminhar, para me fazer ir adiante, para passo após passo, eu ter vitória e sucesso, então o que eu preciso fazer? Eu preciso gastar tempo com Deus, para que os fundamentos do meu coração sejam transformados. Aquilo que está errado, está morto dentro de mim, precisa sair, porque o autor da vida chegou e ele está trazendo para nós a novidade que é o evangelho. Deus não veio, amados, para ser um adendo na sua vida, para ser um anexo na sua vida, para ser alguém que, eu vou fazer todas as coisas, depois eu pego Deus e carrego comigo. Não, Deus veio para carregar você e a mim. Ele é mais poderoso, ele é mais forte, ele é mais sábio, ele tem entendimento de todas as coisas, ele conhece o passado e o futuro, e ele quer te ajudar a carregar aquilo que é a tua vida e a minha vida. Então, qual é a palavra de Deus para a tua família que está quebrada hoje? Se a tua família estiver quebrada hoje, qual é a palavra de Deus para juntar a tua família? E qual é o procedimento que Deus vai dar para a mulher, para o homem da casa? O homem da casa, o Senhor vai falar: você é sacerdote, você precisa se revestir de amor pela sua família, você precisa começar a entregar a sua vida a um ponto que você morra pela sua esposa, você precisa aprender a disciplinar os seus filhos na minha palavra, do meu jeito, e você não irrita o teu filho para que ele não fique desanimado. Essa é a palavra de Deus para o sacerdote da casa, para o marido. E qual é a palavra de Deus para a esposa? Esposa, seja sábia, porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Qual é a palavra do Senhor para a esposa? Olha, mulher, você ganha o seu marido sem palavras, ou seja, não seja uma mulher rixosa, faladeira, que fala antes do tempo.
E quantas vezes nós nos pegamos naquela ansiedade de falação, 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 como diz o meu líder, comigo nunca aconteceu isso, só com os outros, não é? Então, o Senhor, ele tem uma maneira de manifestar algo que é muito novo para nós, muito diferente do que nós estamos acostumados a viver. E no meu coração, amados, há um reboliço, há uma manifestação muito poderosa de Deus, porque é como se Deus estivesse falando para nós assim: olha, eu estou trazendo para vocês chaves para vocês começarem a vencer os fundamentos errados de dentro do coração de vocês, para que vocês andem em novidade de vida, para que vocês se tornem pessoas felizes, livres, para que vocês se tornem desjaulados, como vamos colocar assim. Ontem, esses dias, nós ouvimos a pregação de uma pastora e ela estava falando que o homem estava vivendo em jaulas. E eu creio, amados, que verdadeiramente quando nós estamos com o nosso coração longe daquilo que a palavra de Deus diz a respeito de um determinado assunto, por exemplo, a falta de perdão, o que acontece conosco? Nós nos tornamos pessoas enjauladas, como animais mesmo. Porque jaula é lugar de animal. Só que se nós nos alimentarmos do Cristo vivo, que foi colocado num coxo, para tirar a nossa animalidade, se nós começarmos a entender que Jesus nasceu num lugar onde o pai e a mãe dele colocaram numa manjedoura, que quer dizer coxo, nós vamos entender que profeticamente o pai já estava falando para nós: existe um animal dentro de você, e esse animal vai sair de dentro de você a partir do momento que você se alimenta de mim. E você come e você deixa digerir dentro do teu espírito, do teu estômago espiritual, a minha palavra, e a sua alma começa a ser educada pela minha palavra. Mas, para isso, nós precisamos tirar algo chamado orgulho de dentro do nosso coração. Porque o orgulho nos defende, amados. Quando o Senhor fala: o marido, trata a tua esposa com delicadeza. Marido, a sua esposa é a mulher mais frágil. Marido, faça isso e isso para a esposa. Existe algo dentro de você e de mim chamado baluarte, ou fortaleza de raciocínio, de pensamento, de memória, de imaginação, que se levanta e fala: mas o senhor não conhece a esposa que eu tenho? Ela é uma bruxa. Ela é uma megera. O senhor não sabe o tanto que ela faz mal para mim. E o Senhor vai falar: pois eu tenho recurso para você e para você limpar o teu coração e ajudar a sua esposa a sair desse lugar. Eu tenho propósito. Você entende que Deus tem um propósito na tua vida e na minha vida, e que nós precisamos parar de entregar a culpa para o outro e nos escondermos atrás daquilo que o outro faz errado, para gastarmos tempo com Deus e falar: Senhor, sou eu pecador, sou eu errado, sou eu atrapalhado. Mas como que eu vou fazer isso? Porque eu tenho certeza que eu estou certo, sim. Mas o Senhor fala que o saber, no sentido de sabedoria humana, ele só ensoberbece, mas o amor constrói. Essa é a palavra de Deus para a tua sabedoria e para a minha sabedoria. Deus, amados, ele fala que ele não vai pegar o injusto, aquele que é culpado, e colocar por inocente. Só que ele tem a maneira dele de trabalhar com o culpado. E essa talvez seja uma das maiores impedimentos de nós recebermos aquilo que Deus tem para nós nas nossas vidas, é exatamente andarmos de acordo com aquilo que nós achamos que é o correto, que é certo. Mas fulano, ele fez tal coisa para mim, fulano me perseguiu, me falou mal de mim. Eu fiz tudo de bom para ele, aí o Senhor vai falar: entrega esse pacote nas minhas mãos. Eu vou trabalhar. Talvez, amados, um dos maiores problemas que nós tenhamos dentro da igreja é que a igreja ainda não entendeu que o culpado contra você e contra mim já foi sentenciado. Como assim foi sentenciado? Sim. Ele já foi sentenciado na cruz do Calvário. E nós precisamos entregar aquele pacote de injustiça que chegou até nós e nos machucou e nos feriu tanto. Nós precisamos entregar no mesmo lugar, na cruz do Calvário. Mas eu sei que ele não se arrependeu. Eu sei que ela não se arrependeu. Olha, ela me traiu, ela bateu em mim, ela fez isso, fez aquilo outro. Então, você pensa que o pecado dela ficou sem punição? Jesus foi punido pelo pecado dela. Você tem onde colocar a sua ira, a sua dor, a sua mágoa, a sua raiz de amargura, a sua raiz de rejeição. Mas sabe o que aconteceu? Meu pai e minha mãe se separaram, eles se largaram e nem se importaram comigo. Pois é, Deus viu, não concordou com o que eles fizeram, mas só que o Senhor está falando para você: existe um lugar para você colocar a sua rejeição. Coloca aqui na minha cruz, porque na cruz eu sentencio quem fez esse mal para você. Na cruz eu executo justiça. O nosso maior problema, amados, eu creio que da justiça própria,
É nós olharmos para aquela pessoa e falar: o pecado dele não foi castigado. Sim, alguém foi castigado no lugar dele. E ele se chama Jesus Cristo. E ele foi castigado no lugar daquele que te ofendeu, e ele foi castigado no nosso lugar, que também ofendemos as pessoas, que também machucamos as pessoas, que também, às vezes, sem querer, amados, como outras pessoas nos machucam sem querer, também machucamos as outras pessoas. Não é da nossa intenção, não é do nosso coração, não é nem da nossa índole machucar as pessoas, mas ainda assim machucamos pessoas. E elas talvez olhem para nós e estejam desejando a morte para nós, estejam desejando castigo para nós, mas a misericórdia que nós queremos que Deus tenha de nós, porque Jesus já foi morto e já foi esmagado por conta dos nossos próprios pecados, precisa também estar no nosso coração em relação àqueles que nos perseguiram, nos machucaram intencionalmente ou sem nenhuma intenção. Deus está falando de mudança de fundamento. Nós precisamos começar a pregar também a respeito de falta de perdão, raízes de amargura, raízes de rejeição, raízes de ódio, raízes de aborto, raízes de assassinato. Precisamos começar a tratar as árvores que somos nós a partir da raiz e aquilo que está envenenando o nosso coração. Ah, eu não tenho nada disso no meu coração. Glória a Deus. Então aprenda, porque você vai encontrar pessoas que vão precisar ser ministradas por você, que já está sarado, sarada. Aprenda, porque na nossa vida, amados, nós encontramos pessoas que vão chegar e vão falar: sabe o que aconteceu comigo? Minha mãe tentou me abortar. Eu sou um milagre de Deus, mas eu tenho tanta tristeza porque ela fez isso, porque ela tentou fazer isso. Como que pode alguém que deveria me proteger? Ela tentou me abortar. Pois eu tinha uma boa nova para você. A tua ferida, quando vai para a cruz, ela cura as pessoas. Hoje, amados, eu tenho quase 60 anos e pode ter certeza, muitas feridas. Mas um dia Deus falou para mim: as tuas feridas têm poder para curar. Paulo fala: o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, de bom ânimo, eu me alegrarei nas minhas fraquezas, para que depois o poder de Deus venha e se aperfeiçoe na minha fraqueza. O maior problema, mas é que nós estamos tão focados na nossa vida, na nossa própria vida, naquilo que Deus pode nos dar, nos dar, nos dar, nos dar. Ah, o que Deus tem para mim? Ah, eu quero que Ele me dê, me dê, me dê. E Deus está falando: eu quero que você me dê o que você tem. Me dê as tuas dores, me dê os seus problemas, me dê as tuas dificuldades, me dê as tuas passividades, me dê aquilo que está ruim no teu coração, a raiz de amargura, a tristeza, o engano, a falta de humildade. Me dê tudo isso, me dê esse pacote de coisas ruins e eu vou transformar em você. Eu vou pegar os princípios que regem a tua vida e que são princípios de morte e eu vou colocar os princípios de vida. Porque eu e minha esposa entramos num novo ciclo de conquista e de vitória no nosso casamento, no nosso ministério, na nossa vida. Porque começamos a aplicar os princípios eternos da palavra de Deus, os quais nós negligenciávamos dia após dia. Dia após dia. A palavra de Deus falava: perdoa. Eu, cheia de mágoa e de rancor, falava: eu não vou perdoar nada. Ou até eu achava que eu estava perdoando. Eu falava: ah, Senhor, eu perdoo tal pessoa assim, assim. Ah, eu perdoo, Senhor. Só que não havia, amados, um envolvimento com aquela dor emocional que estava dentro de mim. Eu quero te dizer, querido, você e eu, para sairmos dos lugares de cativeiro, de dor, você vai precisar enfrentar a tua dor. Você vai ter que se revestir de Jesus e falar: tudo bem, Jesus, o verdadeiro amor lança fora todo medo, então eu vou pegar do teu amor e eu vou enfrentar essa ferida que foi feita pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu avô, por aquele que abusou de mim, por aquela que abusou de mim. Eu vou enfrentar debaixo do teu amor. Nós vamos pegar a vida de Deus que está dentro de nós e colocar a vida de Deus para operar dentro de nós. Deus está te chamando e me chamando para romper. Ou aquele dia assistindo, vendo aqui, né, do lado, acompanhando o culto juntamente com meu esposo. O que aconteceu, amados? Meu coração foi se enchendo, e dentro de mim falava: tem uma esperança, tem uma esperança. Ele foi e trouxe aquela palavra contundente, uma palavra, mas que é de trazer temor para nós. Porque assim, quando nós deixamos a Deus, amados, o próprio princípio, nós deixamos o princípio, e o princípio nos quebra. Como diz alguns, quando nós quebramos o princípio, o próprio princípio nos quebra. E aí, aquilo foi me enchendo, e eu falando com Deus, e hoje, quando eu fui falar: Senhor, então meu esposo falou: pode pregar, perdão. E eu estava vendo aquilo que deveria ser feito, falando com Deus, Deus falou: hoje é dia de romper.
Hoje é dia de falarmos que os fundamentos errados dos corações humanos precisam cair, mas o povo precisa deixar eu mexer. Eu preciso que eles abram os seus corações e não guardem os seus próprios pecados para si. Eu preciso que eles me conheçam como Deus te amou, um Deus que está disponível para colocar a minha mão, que já foi furada, e depois foi para a cruz do Calvário, e ela foi, a minha mão agora está cheia de luz, ela foi restaurada, eu estou ressurreto, e a minha ferida naquela cruz, ela foi tocada pela vida de Deus, e ela quer entrar na tua vida e colocar a vida de Deus dentro de você e dentro de mim, para que nós sejamos curados naquelas feridas mais profundas. Amados, às vezes temos pais terríveis, pais que batem, pais que adulteram, pais que não levam em conta a mãe que tivemos. Por melhor que a nossa mãe tenha sido, o pai abusou, e abusou, fez coisas horríveis, às vezes até assassinou a mãe que nós tivemos. Mas o que é que Deus quer que tenha dentro do teu coração e do meu coração? O que é que Deus está te chamando para ter dentro do teu coração e do meu coração? Sim, Deus está falando de coisas extremas. Deus está falando de dores lancinantes, profundas. Coisas que fizeram contra nós e que ficaram fundamentadas dentro de nós. E quando a gente menos espera, a gente tem um sobressalto. Nossa, tem essa memória dentro de mim. Eu não queria que isso tivesse acontecido comigo. Mas sabe o que o Senhor te diz? Eu posso entrar lá, nesse lugar onde tem a dor, porque eu vi a tua dor, e a minha mão alcança a dor, e eu arranco esse fundamento de dor. Só que você precisa ser corajoso, corajosa, e deixar Deus fazer isso. Eu e minha esposa, amados, tivemos que ouvir muito de Deus nesses últimos dias. Deus falou para nós, falou, olha, eu estava construindo o meu nome na cidade onde vocês moram. Nossa cidade tem 12 mil habitantes. É uma cidade que todo mundo conhece todo mundo. E quando nós falhamos com o Senhor, o nome do Senhor foi envergonhado. Quando Deus resolver falar para nós que nós tínhamos feito o nome dele cair em descrédito, grande foi o nosso choro. Só que agora o Senhor está falando muito bem, agora se levantem, porque eu ainda conto com vocês. Vocês fizeram o meu nome ser envergonhado, mas eu ainda conto com vocês. Amados, havia um homem chamado Davi. Ele teve um caso com uma mulher chamada Betseba. Ele colocou o marido dela na frente do combate. Ele matou o marido dela, mandou matar, na verdade, o marido dela. Deus enviou um profeta e falou, Davi, você pegou uma ovelhinha de uma pessoa que só tinha uma ovelhinha, você tinha um harém inteiro para você escolher com quem você quisesse. E eu quero dizer que na tua atitude, Davi, de rei, depois você leia lá no Velho Testamento, segundo Samuel, vai estar escrito essas coisas. E você pegou o meu nome, Davi, e colocou o meu nome para ser blasfemado. Mas eu não vou matar você. Mas a sua descendência vai sofrer o peso daquilo que você fez. E verdadeiramente a espada nunca mais se apartou da casa de Davi. Houve incesto, houve problema de violência sexual, houve problema do filho mais velho querer roubar o trono de Davi, por um triz não conseguiu. Houve assassinato, houve morte, houve muita coisa horrível dentro da casa de Davi, porque ele ousou atrapalhar o nome do Senhor no crescimento que o nome do Senhor estava chegando, no crédito que Deus estava contando que Davi sustentasse o nome do Senhor bem alto. Você e eu somos representantes de Deus na terra. E às vezes não nos comportamos assim. Mas a minha palavra para você é uma palavra de esperança, uma palavra de quem fala, dá tempo. Tenha temor, sim, mas não fique agora preso naquilo que você e eu fizemos de errado, porque Deus falou para a gente, recomecem, retomem, reassumam, busquem as armas. Enquanto eu estava orando para esse culto, eu estava falando com o Pai, e o Senhor estava falando para mim, Senhor, eu estava falando para Deus, Senhor, eu tinha tantas armas poderosas de guerra, e eu deixei as armas serem roubadas, e o Espírito veio até mim e falou, peça de volta. Quais foram as armas que te foram roubadas e você precisa pedir de volta agora? Você quer um intercessor, uma intercessora, você quer um pregador, você quer um louvador, você quer uma pessoa que fazia coreografia na presença de Deus? Você quer um diácono na casa do Senhor? Você que nunca fez nada na casa de Deus, conheceu Deus agora, mas Deus tem um propósito para a tua vida e Ele está falando para você, eu conto com você, porque tem um círculo de influência que eu coloquei debaixo da sua gerência. E eu escolhi você para influenciar essas pessoas. Só que vamos tratar o teu fundamento. Aquilo que está errado dentro de você. Um fundamento que é muito terrível.
Dentro de nós é como vemos Deus. Como você vê Deus? Como eu vejo Deus? Deus, amados, ele se esforça para ser reconhecido como Pai. Jesus não chamava Deus de Deus em nenhum momento, ele só chamou Deus na cruz do Calvário. Só uma vez, pode pesquisar para você ver. Deus meu, por que me desamparaste? Em todo tempo era pater, 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 pai, pai, pai. Sabe por quê? Porque ele queria colocar na nossa cultura de filhos de Deus, nós temos um pai, e ele é um bom pai. Ainda que ele não livre da cruz, ainda que nós tenhamos que sofrer, ele está presente na nossa vida. Uma vez só Jesus chamou Deus de Abba, paizinho, e era no momento onde ele estava tendo uma guerra tão terrível que ele ia para a cruz, ele estava no Getsemane, e ele falou, Abba, pai, paizinho, como eu vou fazer sem o Senhor naquela cruz? E ele começou a suar gotas de sangue. Então, existem momentos de provas tão terríveis, que nós vamos precisar falar, papai, paizinho, eu estou numa guerra de semente, a minha carne aqui, ela está estribuchando, ela quer fazer coisas que eu não gostaria de fazer. E Cristo foi muito sincero com o pai, e ele falou, eu não quero fazer a tua vontade. Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se, contudo, tiver que acontecer, eu vou cumprir a tua vontade. Às vezes, amados, nós temos que lançar a nosso desejo, a nossa vontade aos pés do Senhor, mas nós vamos clamar a Ele, não para fazermos na força do nosso braço, como se fôssemos poderosos, porque aí nós seremos violentados, como se Deus fosse alguém que trouxesse violência para nós. Mas o que o Senhor está querendo te ensinar e me ensinar é vamos pedir para Ele nos dar graça para renunciar aquilo que nós não queremos renunciar. O que Deus está falando, abre um caminho para mim dentro do teu coração. O que Deus está falando, deixe eu tratar com os teus lugares mais profundos de dores, não fuja da tua dor, deixe a tua dor se abrir diante de mim. Deixe a tua dor falar com você. Existe uma verdade dentro da tua dor. E você precisa conhecer essa verdade. E também existe uma mentira dentro da tua dor e da minha dor. É que ela diz para nós que nós não temos saída. Isso é uma mentira da dor. Ela vai falar, mas vai doer muito. Não vai ter mais cura para você. Não vai ter solução para você. Ai, coitadinho de você. Essas são as mentiras das dores. Mas você precisa entender que aquela injustiça que você sofreu, você precisa encarar de frente. Você precisa reconhecer e falar para Deus, Deus, doeu muito. Mas eu estou aqui, tem sangue aí para me curar. Tem sangue aí para tirar os fundamentos, porque existem fundamentos emocionais que precisam ser trocados, fundamentos de pensamento que precisam ser trocados, fundamentos de imaginação que precisam ser trocados, fundamentos de memórias que precisam ser trocados. E nós estamos, amados, levando o evangelho como se fosse algo superficial. O evangelho não é superficial. O evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. E o poder de Deus, ele vem para se aperfeiçoar na fraqueza que eu e você apresentamos para ele. Nós falamos, Deus, nós estamos fracos. Deus, nós estamos caídos. Deus, nós não queremos cumprir a tua vontade. Deus, eu não estou com vontade de assistir mais esses cultos. Deus, eu não quero mais ouvir a tua voz. Aí você vai lá diante dele e você fala para ele da tua fraqueza. E ele vem e fala assim, ainda bem que você colocou essa fraqueza diante de mim. Porque eu estava muito na expectativa que você me acionasse. Porque eu amo entrar na tua batalha. Amados, não foi nenhuma vez, nem duas, que eu fui lá, eu falo do meu quarto, da oração do desespero. Fui na presença de Deus, eu me debruço assim em cima da cama, me ajoelho, debruço em cima da cama, e aí ali eu choro. E não foi nenhuma nem duas vezes que eu saí totalmente restaurada daquele lugar. E estou agora aprendendo a andar na frequência daquilo que Deus tem para mim. E qual é a frequência? A frequência de fundamento trocado. A palavra de Deus no livro de Tiago diz: a palavra que você acolhe com mansidão dentro do teu coração, ela é poderosa para salvar a tua alma. A nossa alma precisa ser educada. A nossa alma precisa ser fundamentada na palavra de Deus. E o quanto a palavra de Deus tem feito parte da tua vida e da minha vida. Quando Deus fala para nós, fala perdoa, qual é a tua primeira reação? Quando Deus fala trata melhor o seu esposo, qual é a tua reação? Quando Deus fala pague suas contas em dia, procure levar a tua finança em ordem, qual é a tua reação? Quando Deus fala, não compre isso, isso é supérfluo, você vai precisar desse dinheiro para outra coisa. Qual é a tua reação? Quando Deus fala para mim e para você, você precisa amar mais, você precisa ter mais tempo comigo. Qual é a minha e a tua reação?
Se todas as vezes, amados, que nós tivermos a palavra de Deus vindo até nós e nós falarmos para Deus, não, Senhor, eu tenho algo melhor, é porque nós estamos ensoberbecidos e nós não vamos conseguir muitas coisas do Evangelho. A palavra de Deus diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como nós vamos resistir ao diabo? Sozinhos? Na força da nossa mente? Falando para o diabo, saia, saia! Antes nós precisaremos nos submeter a Deus. Deus tem um palpite, tem uma opinião muito firme, um fundamento muito firme para falar com aquele demônio que está te afligindo e me afligindo. Ele tem uma palavra para desmascarar aquele demônio. Amados, a palavra de Deus diz que havia alguns discípulos tentando expulsar um demônio e eles não conseguiram. E o Senhor veio e falou: o que está acontecendo? O pai do menino falou: se tu podes, ajuda, porque os teus discípulos não conseguiram. E Jesus veio e deu uma palavra de libertação àquele demônio. Depois ele falou: homens de pequena fé, por que vocês duvidaram? Sabe por que eles duvidaram, querido? Porque não tinham uma palavra, a palavra é o próprio Cristo. Porque a fé deles não estava alicerçada na palavra. Você sabe o que é a fé? A fé é algo que repousa em cima da palavra. Para você manifestar a fé de Deus, a fé santíssima, você precisa ter uma palavra. Como aqueles meninos iam expulsar aquele tipo de demônio se eles não tinham uma palavra? Então o Senhor está falando, se você se submete à minha palavra e você resiste firmemente ao diabo, ele tem que fugir de você, porque o próprio Cristo se forma na tua frente. E o Satanás não pode com Cristo. Nós não podemos com Cristo, mas Jesus pode. Só que nós precisamos nos submeter a Jesus. Querido, eu quero fazer um desafio para você. Você começar a orar ao Senhor e falar quais são os fundamentos errados na minha vida. Não tenha medo daquilo que Deus vai fazer subir no teu coração. Às vezes Deus vai falar, o teu fundamento de mulher está errado. Como assim? Fundamento de mulher. É, de você se rejeitar, de você se achar que não é ninguém, de achar que você não tem beleza nenhuma, de achar que, minha vida tá bom desse jeito, eu estou aqui escondidinha, debaixo de uma casca. E o Senhor vai falar, não, eu quero te fazer uma mulher. Quero te fazer uma mulher feliz. Quero te fazer uma mulher plena, satisfeita de ter sido mulher na terra. Casada, solteira, não é isso que Deus está falando. Viúva, divorciada. Não é isso que Deus está falando. Eu está falando da tua essência de mulher. Teu adversário tocou, teu adversário maculou e fez com que você falasse: nossa, mas como é difícil ser mulher na terra, não é? Não tem respeito, não tem respaldo. Eu sou tão só. Eu tenho tanta coisa, eu gostaria de fazer tanta coisa. Deus vai falar para você: eu quero mexer nesse fundamento. Às vezes vai falar para o homem: homem, por que você se sente tão mal? Homem, por que você se sente tão vazio? Homem, por que a sua vida está dessa maneira e você acha que para você não tem mais solução, que já passou o seu tempo? Ele vai tratar com fundamentos das nossas machucaduras, querido. Sabe por quê? Porque um dos nomes do nosso Deus é Jeová Rafá, o Deus que cura. E ele está pronto para curar. Amados, se você pegar o Salmo 27, tem 7 nuances diferentes de Deus ali. Só no Salmo 27. O Alexandre pegou esses dias e me pediu 320 nomes. Ele falou: traz os nomes do Senhor para mim. Você tem algum estudo? Eu tenho um estudo. 320 nomes do Senhor. E nome se refere a uma identidade, a uma característica que Deus tem, particular, específica, para alcançar o teu coração e arrancar o fundamento da mentira. Mas nós vamos precisar ser corajosos e humildes. O Senhor está nos chamando para coisas grandes. Mas que coisa grande, você é um grande pregador, eu vou ficar rico? Não, a coisa grande é de ser feliz nessa terra. Pode até ficar rico, pode até ser um grande pregador, mas isso vai ser em segundo lugar. Em primeiro lugar, vai começar a haver uma vida diferente dentro de você e de mim. Vai começar a haver uma alegria, um desejo de viver, um desejo de conhecer coisas novas, de sair da caixinha de sapato a qual o adversário te colocou e falou: é daqui para lá, de lá para cá, é daqui para lá, de lá para cá. Tic-tac, 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 tic-tac. Deus vai falar para você: eu tenho algo novo, eu tenho algo diferente, eu tenho algo transbordante que você nunca imaginou. Sabe por quê? Porque eu te amei. Fui eu que te fiz, fui eu que preparei todos os seus dias, estão escritos aqui no meu livro, e ainda eu tenho disposição de lançar sobre a tua vida
tudo aquilo que eu planejei para você. E são planos de paz e não de mal, para dar a você um futuro e uma esperança. O que eu estou falando hoje, querido e querida, é que Deus está querendo mexer com a tua vida. Quantos vão deixar? Tem um hino que fala, pode mexer no que preciso for. A Ludmila Ferber. Pode mexer no que preciso for. Você está disposto a começarmos uma caminhada juntos? Se for preciso, você pode me acionar o pastor Alexandre, nos procure no privado. Você está disposto e disponível para ter tempos com Deus, ainda que te doa? Ter tempos com Deus, ainda que Ele vá mexer em coisas que você gostaria que ficasse quieto? As coisas que eu estava deixando quieta há tanto tempo na minha vida estão sendo removidas e eu estou melhor. Estou mais feliz, estou mais livre, tenho mais liberdade no meu Deus. Estou enxergando coisas que eu não consegui enxergar no meu esposo. Quanta coisa havia entre eu e meu esposo. E o Espírito Santo de Deus está falando, Fátima, se você não deixar de ser a certinha dentro da tua casa, se você não parar de achar que você é a pessoa mais abusada da terra, você nunca vai conseguir um relacionamento satisfatório com o teu esposo. Porque ainda que ele possa ter te feito tantas coisas ruins, você teve o seu lado. Você foi passiva, você foi permitindo, você foi entrando em lugares onde a tua personalidade foi sendo tocada, violada, e você não se posicionou. Você permitiu, você é responsável pela sua vida. Talvez hoje você esteja permitindo muitas coisas acontecerem na sua vida e você fala, mas também não tem jeito sim. Aprenda a dizer não. Aprenda a colocar limites. Aprenda a falar, olha, até aqui você vai, aqui é o meu espaço. Aqui é o meu lugar. As pessoas vêm, às vezes, nos atropelando, vêm colocando as suas cargas em cima de nós, e nós vamos permitindo, amados, porque estamos descaracterizados daquilo que Deus, daquela que Deus nos fez para ser. O Senhor está nos chamando para responsabilizarmos aqueles que têm responsabilidade de levar as suas próprias vidas, apartados da nossa vida. O Senhor está nos chamando para que nós nos posicionemos, deixa o outro. Porque aí, às vezes, Deus vai falar tanta coisa dentro do nosso coração, e algumas pessoas começarão a surgir no nosso coração como com culpa no cartório, aí nós vamos querer culpá-las, e o Senhor está falando, eu estou tratando com você, só com você. Não coloque teu filho, tua filha no meio disso. É comigo e com você. Depois que Deus tiver tratado a tua ferida, Ele mesmo vai te encaminhar para uma conversa franca, sincera, mas é algo que teu coração mudou. E a tua boca vai transbordar a mudança que está no teu coração. Aquela raiz de amargura, aquele peso do abuso, não vai vir mais na conversa, porque você permitiu que Deus fosse lá e trocasse fundamento, o fundamento da tua memória dolorida. Amados, nós precisamos parar de usar o sim, sim, não, não. O que quer dizer isso? Eu estou com a boca assim. Ai, tá tudo bem. E aqui tá não. Dentro do coração tá não. Quero isso. Quero aquilo. Às vezes, amados, nós somos tão violentados com essa falsidade do sim e não, do não, sim, não é? Aqui dentro, às vezes, gostaríamos que o nosso marido nos elogiasse, queríamos algo diferente para almoçar, ou sair, sermos lembradas no dia do nosso aniversário, queríamos tanta coisa, mas às vezes o marido até pergunta, quer tal coisa? A gente fala, não, porque nós achamos que estamos atrapalhando. Achamos que não temos direito a nada. Fomos relegadas a segundo, terceiro, quarto, último lugar, porque permitimos. E isso não é culpa do nosso marido, isso é culpa nossa. Isso não é culpa do nosso pai, é culpa nossa. Isso não é culpa, amados, de ninguém que está ao teu redor. É culpa nossa. E nós precisamos ser sérios e sóbrios o suficiente para falar para Deus: eu sou o culpado. Agora, por favor, me ajuda a pôr as coisas no lugar. E Deus vai ajudar. Esse é o meu convite para você. Nós estamos falando de salvação. E estamos falando de desenvolvermos a salvação com temor e tremor. Porque Deus está te chamando e me chamando para sermos felizes e plenos, completos. A palavra de Deus, lá no livro de Tiago, também fala que é para nós sermos íntegros. O motivo da grande tribulação que acontece no nosso meio deve trazer alegria para nós. Olha que coisa tremenda. Vocês devem estar felizes por passarem por grandes tribulações. Tiago, capítulo 1. Porque o peso dessa tribulação deve trazer integridade a você. Como assim integridade? Você não vai ter mais rachadura.
Porque aquilo virá contra a tua vida e ela vai falar: nossa, mas o fulano não está mais tudo em pedaço. Eu estou passando no ciclo de machucá-la, de feri-lo, mas ele está inteiro. Aquilo não teve mais influência na vida dele. Como assim? E o adversário vai ter que bater em retirada, porque eu e você fomos colocados por inteiros por meio de uma pressão que estava fora. Mas nós corremos ao nosso Deus, pegamos a palavra de Deus, nos humilhamos diante do Espírito Santo e falamos para ele: Senhor, não queremos mais isso. E quando o adversário vem com aquela sede, falando: é presa, tá fácil, eu vou pegar. Isso aí já é fava contada. Opa, vamos fazer festinha hoje no inferno, porque o fulano está caindo de novo na minha emboscada, na minha armadilha. Nós vamos simplesmente desenganá-los. Nós vamos colocar um peso na vida deles, vamos pisar a cabeça dele, porque Deus nos terá visitado e nos tirado, amados, daquele lugar onde éramos vítimas e não conseguíamos correr do Satanás e dos demônios dele. Eles são ativos, amados. Não pense que Satanás não está ativo, ele está ativo. E ele está atuando. Não faça de conta que Satanás não existe, não tenha medo dele. Ele já foi vencido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Colossenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo 15, o Senhor fala que ele pegou a Satanás, ele encravou a dívida que havia nas mãos de Satanás, que ele chegava diante de Deus e falava: eles estão te devendo, eu quero cobrar a dívida. A palavra de Deus diz que Jesus pegou essa dívida e rasgou. E ele pegou Satanás e falou: vem cá, eu vou te colocar por exposição diante de todos os homens. Mas nós precisamos crer nisso. Nós precisamos colocar as coisas no lugar. E quem vai fazer isso, amados, não é Deus, somos nós. É em Deus. Deus está te chamando e me chamando para fazermos coisas grandes e firmes nele. É no Senhor que vamos fazer as coisas. Ele não vai fazer por nós, porque na cruz do Calvário ele já fez tudo o que ele devia fazer. Ele veio na terra, pisou na terra, se fez homem, se esvaziou de toda a sua glória para deixar para nós um legado. E esse legado precisa ser usado. Não tem como Deus vir lá do céu e usar agora esse legado. Ele só tem como manifestar o legado dele em nós quando nós o chamamos. Ele não entra, Satanás entra, mas Deus não entra. E ele está falando: eu quero mudar os teus fundamentos. Eu quero colocar a tua casa como minha casa favorita. Quem vai querer hoje? Quem vai querer essa vitória hoje? Casa favorita de Deus. O que é uma casa favorita? Sabe quando você vai num lugar e você percebe que as pessoas prepararam algo para você, que você está sendo muito bem-vindo, que você está sendo, assim, esperado, que você está sendo, assim, desejado naquele lugar. Então, tem umas coisinhas diferentes que a pessoa sabe que você gosta. Aí prepara uma pipoca, uma Coca-Cola, né? Quando a gente gostava, tomava Coca-Cola. Mas algo diferente, prepararam lá para a gente. Porque fomos bem recebidos. A casa foi limpa, foi ornada. É tudo diferente. Perfumaram o banheiro, porque está chegando. É isso que Deus está falando para você e para mim. Quantos vamos perfumar a casa do Senhor? Com Ele mesmo, com a presença dEle. Falando: Senhor, eu quero ser a tua casa favorita. Toca o meu coração. Amém? Deus está te fazendo um convite sério e sóbrio. De sobriedade. Porque os dias são maus, amados. Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos aprender a tratar as fortalezas de trevas que estão dentro de nós. Ah, imagina, eu sou filho de Deus. Sim, você é filho de Deus e eu também sou. E somos filhos de Deus no Espírito. A nossa alma precisa ser conquistada para sermos filhos de Deus à semelhança de Jesus. O Espírito é um lugar, a alma é outro. O teu Espírito e o meu Espírito foi recriado. Nós precisamos conquistar a nossa alma. E para isso, nós precisamos entrar num lugar mais profundo em Deus. Mais águas do Senhor. Mais unção do Espírito Santo. Mais conhecimento da palavra de Deus. Vou te dar um conselho. Comece a buscar a Deus como você nunca buscou antes. Porque nós vamos, além de tudo, precisar. Porque aquilo que o adversário tem preparado para lançar sobre a humanidade, nesse tempo agora, amados, é muito pesado. E aqueles que não tiverem um conhecimento mais profundo em Deus, se não estiverem edificando a sua casa na rocha, através de atitudes, não de conhecimento intelectual, mas de atitudes, de quem é Deus, de como ele trabalha, de como ele opera, nós não vamos conseguir resistir
Não porque Deus não queira, mas porque ele não foi convidado para nos fortalecer. Ele não foi convidado para nos deixar fortes. Então, amados, pega a tua Santa Ceia, comece a falar com o Senhor, se prepare aí, fale com Deus. Vamos gastar um tempinho orando. Eu vou gastar um tempinho orando. Aí depois já vou pegar a Santa Ceia para tomarmos. Vamos pedir para Deus, Senhor, toca o meu coração. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja. Estamos aqui como remanescentes. Nós estamos aqui, Espírito da Verdade, clamando que o Senhor venha para romper a nossa passividade, a nossa preguiça espiritual, a nossa superficialidade com o Evangelho, papai. Nós estamos aqui, Senhor, clamando que o Teu Espírito Santo encontre corações sedentos da Tua pessoa, bendita. Nós estamos aqui, Senhor, clamando porque Tu venhas e incendeias o nosso coração, Pai. Tome as nossas casas, ó Deus, para que deixemos de colocar o Senhor na bagagem. Ah, vai aí atrás, eu vou caminhando, o senhor vai aí atrás da minha bagagem. Não, o senhor não é uma bagagem, o senhor não é um adendo, o senhor é o dono da nossa vida, tu nos compraste por preço. E tu queres tomar o domínio das nossas vidas, não porque tu és um Deus tirano, mas porque tu és um bom Deus e tu tens algo preparado de maravilha para nós. Então, traz entendimento, Senhor, para que nos entreguemos a Ti, prostrados diante de Ti. O Senhor é Deus. Nós cremos, ó Rei da Glória, e queremos tomar essa santa ceia diante de Ti, com entendimento, clamando por misericórdia e graça. Amados, eu quero te dizer uma coisa. Quando Satanás foi tentar a Jesus, a palavra de Deus diz que Satanás, na última tentação, falou para Jesus assim: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ele estava falando a respeito de toda a glória que havia no mundo, que ele daria para Jesus, se Jesus se prostrasse diante dele. Olha o convite de Satanás para Jesus. Ele foi no espírito, na alma e no corpo de Jesus. Ele não queria um Jesus em pé falando: ah, tudo bem, eu vou te adorar. Não, ele queria um Jesus de joelho. Ele queria um Jesus com o coração dobrado. Ele queria um Jesus subserviente. Era assim que Satanás queria o nosso Cristo. E Jesus falou para ele: arreda-te, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. Ele já acabou com o adversário, porque ali, naquele momento, ele falou que Deus era Deus até de Satanás. Ao Senhor teu Deus dará culto. Mas eu quero chamar a atenção para a força da tentação que Satanás submeteu a Jesus. Se prostrado, Satanás queria corpo, a alma e o espírito de Jesus. Sabe que Deus está falando com você hoje? Eu quero teu espírito, eu quero a tua alma e eu quero teu corpo. Eu quero você inteiro, não quero você pela metade. Satanás fez um convite para Jesus contundente. Tudo, eu quero tudo, quem você é. Você não veio em carne? Você não veio em carne e sangue? Você não deixou toda a sua glória? Agora você vai pegar essa carne e esse sangue, vai se prostrar diante de mim e me adorar. Sabe que Deus está falando para você e para mim? Você precisa começar a se prostrar diante de mim, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Não para ser igual a Satanás, não, amados, mas porque ele é digno da nossa adoração. Sabe por quê, amados? Porque ele nos livrou do inferno. Sabe por quê, amados? Porque ele nos ama e ele tem seriedade conosco. Prostrarmos-nos diante dele. Em exercícios espirituais de humildade. Comece a pedir para Deus, Deus traz humildade ao meu coração. Traz entendimento ao meu coração. E eu quero ser um referencial para a minha família. Eu quero ser daqueles que brilham. Porque aqueles que buscam o Senhor, eles vão brilhando, brilhando, brilhando. O justo que brilha diante do Senhor. Ele vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. A palavra que nós começamos hoje, amados, foi: se os fundamentos estiverem errados, o que poderá fazer o justo? Se você estiver com o teu fundamento errado dentro do teu coração, seja ele no seu espírito, na sua alma ou no seu corpo, você não poderá fazer muita coisa. Nós precisamos nos abrir para Deus. Tome a sua santa ceia, falando para Deus, se você quiser de verdade. Comece um processo em mim. Comece um processo em mim. Pode entrar no que preciso for. Eu estou aqui. Amém? Vamos tomar nossa santa ceia.
Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória nós te damos, ó Deus da glória. Glória nós te damos, ó Deus, porque sabemos, ó Rei da glória, que as estruturas foram confrontadas, ó Pai. Não afrontadas, mas foram confrontadas. E nós estamos crendo que muitos vão querer, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda. Ajuda cada um daqueles que ouvirem. E nos ajuda, Pai querido, a mantermos a tua palavra, Senhor, nos nossos lábios, no nosso coração. A palavra que está perto de nós, ó Rei da Glória. Para que possamos auxiliar, Senhor, os nossos amados. Porque diz a tua palavra, quão formosos são os pés daqueles que anunciam sobre os montes. O Senhor teu Deus reina. Nós queremos anunciar a cada um dos nossos amados que o Senhor, nosso Deus, ele reina. E ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus nos abençoe. Eu gostaria de pedir para você, para que essa mensagem seja propagada para outras pessoas, por favor, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se você não ativou a notificação, ative. E se você puder, por favor, compartilhe essa palavra. Se essa palavra falou com você, coloque aí para outras pessoas ouvir. Amém? Em nome de Jesus. Porque assim nós estaremos propagando a palavra de Deus e o evangelho do reino, o evangelho da salvação. Em nome de Jesus. Outra coisa, o Espírito de Deus te tocando, seja um dizimista fiel, seja um ofertante fiel. Amém? Se você estiver em outra igreja e quiser dar o seu dízimo, a sua oferta na sua igreja, esteja à vontade. Dízimo a gente dá no lugar que nós nos alimentamos com frequência. Amém? Agora, a oferta, se o Senhor tocar o teu coração, o Pix está marcado aí. E em nome de Jesus, a tua sementeira, a tua semente seja abençoada. A palavra de Deus diz assim: o Senhor que dá pão, aliás, o Senhor que dá semente àquele que semeia, e pão àquele que come. Ele vai fazer aumentar a tua sementeira. Então, conforme você vai semeando, e o Senhor vai vendo a fidelidade do teu coração, o Senhor aumenta a tua sementeira. E Ele vai dar pão para você comer. Amém? Semente, querido, não se come. Comemos o pão. A semente nós plantamos. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Até quinta-feira. Um abraço do Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Shalom, shalom.